Do Timão, porque Malcom está de volta, pode voltar, a patrocinadora provocou. A gente vai falar também sobre Diego Palacios, Carlos Vinícius e mais sobre o Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. História é essa de Malcom no Corinthians? Bom, o Malcom, filho do Terrão, todo mundo sabe, né? Jogador que passou por várias equipes da Europa, inclusive, né? Estava mais recentemente no Zenit, fechou com o Al Hilal, foi um dos destaques na grande vitória, histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City no Mundial de Clubes, e depois acabou eliminado para o Fluminense nessa Copa do Mundo, e depois de umas rusgas internas ali, tanto na discussão com torcedores, o Malcom acabou não estando mais nos planos, segundo a imprensa saudita, do Simone Inzaghi, que é um novo técnico, ex-técnico da Inter de Milão, finalista da Champions, inclusive, que se transferiu para o Al Hilal e está fazendo uma reformulação no elenco, né? Tem outros jogadores que podem ser liberados, até o Renan Lodge pode entrar nessa barca. E eles encaminham uma rescisão contratual. Ele tem contrato até 27, né? Mas se ele ficar livre no mercado agora, bom, a gente está falando de um jogador de 28 anos, que tem uma identificação com o Corinthians, de muita velocidade pelos lados do campo e que, se voltasse agora para o futebol brasileiro, ainda teria, inclusive, um potencial de seleção brasileira, por que não? O Malcom é um cara que talvez ele não tenha dado certo, entre aspas, o quanto a gente achava que ele poderia dar, pela característica mesmo, né, do jogador brasileiro, de lado de campo, de beirada, de intensidade de jogo, de muitos gols, né? O Malcom sempre foi um cara que buscou o gol, mas assim, ainda é um cara que tem muita lenha para queimar. E repito, uma identificação com o Corinthians. E ele mesmo já declarou que pretende... É aquela história do encerrar a carreira, né? Mas ainda está muito cedo para ele encerrar a carreira. Mas daqui a pouco, né, isso pode ser abreviado, esse retorno pode ser antes do que daqui a pouco ele esperava. Enfim, a oportunidade surge no momento em que ele fica livre no mercado. Pode ser que ele tenha outros interesses e até mesmo outras propostas? Pode. Mas no momento em que ele ficar livre no mercado, bom, o Corinthians, diante de um poderio financeiro que não existe, né, mas que pode ser, digamos, estrategicamente tentado, o Malcom poderia jogar no Corinthians. Por quê? Porque a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do clube, né, a Master, que inclusive banca parte dos salários do Memphis Depay e que na formalização do contrato lá, quando formalizou o contrato, tinha lá um valor destinado para reforços, sempre que a gente aventa, né, o assunto, né, Memphis e a patrocinadora, e dá para dizer que foi um acordo que deu muito certo, porque você tem uma visibilidade, você tem um acordo que funcionou nesse sentido, sempre se colocou que ano a ano a Esportes da Sorte pudesse fazer algum outro tipo de aporte num outro jogador, num outro grande jogador. Só que dessa vez não foi uma questão colocada pelo clube, pelo torcedor, por uma mera especulação de rede social. Foi a própria patrocinadora que simplesmente provocou. Fez uma pesquisa, uma enquete, colocando exatamente essa situação, né, de que o Malcom gostaria de encerrar a carreira no Corinthians e tudo mais, e perguntou se o torcedor apoiava a volta do Malcom. Isso realmente gerou um rebuliço na rede social. Ninguém confirma, né, uma negociação ou que isso faz parte já de uma chamada, de uma prévia, né, do que a Esportes da Sorte poderia fazer. Ninguém sabe ainda se isso efetivamente poderia acontecer, mas vamos lá, né? É curioso a patrocinadora oficial, a patrocinadora colocar o nome do Malcom pro torcedor, sabendo, né, da identificação que tem, e é um jogador que se enquadra nas características necessárias do time do Dorival Júnior atual. Todo mundo sabe, o Corinthians estava negociando com o Biel, inclusive, que precisa de um jogador desse nível, dessa característica. E nós estamos falando aí de uma prateleira muito superior. Nós estamos falando de um cara que tem, repito, potencial de seleção brasileira, jogando no Brasil aqui, inclusive, que poderia estar jogando na Europa. Está no Al Hilal, que é um clube europeu, dá para dizer assim, dentro da Arábia Saudita, né, pelo investimento que faz. Então o Malcom, ele tá num nível, e pela idade que tem, pela identificação com o clube, ele seria aquele cara da solução, o cara que chega e resolve os teus problemas. Mas ele não deve ser barato. Tendo a rescisão com o Al Hilal, ele vem livre de custos. E aí você negocia, né, luvas, salários,
e outras questões aí com o apoio da patrocinadora, porque se a patrocinadora deu essa chamada na rede social, eu acho que ela está disposta a investir num nome como esse, até porque aí o retorno seria garantido, né? Você está falando de um cara que traz mídia, traz marketing, traz o torcedor de volta e tudo mais. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber se isso vira alguma coisa. Agora, não deixa de ser curioso, falando mais uma vez sobre isso. Gente, a intertemporada continua, mas nessa terça-feira o elenco ganha folga e retoma na quarta. Depois, nessa segunda-feira, outros trabalhos aconteceram, né? O Yuri ainda sem trabalhar com bola, ainda na parte interna, assim como o Diego Palacios. O Palacios não está indo mais para treinamentos, exatamente para que o Corinthians consiga efetivar a negociação com o Austin FC lá da Major League Soccer, porque tenho medo, né, de ter algum problema físico, clínico no Diego Palacios, então assim, retirou o cara de circulação mesmo, deixou ele na academia para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico e não atrapalhe a negociação, que é uma negociação que até não é tão vantajosa assim para o Corinthians, mas é mais para, digamos assim, se livrar do problema. Empresta o cara, os caras vão pagar os salários, mas o Corinthians ainda segue pagando direito de imagem, luvas e outras questões, mas pelo menos alivia uma parte da folha do pagamento e tira o cara ali de circulação, já que ele não está nos planos, não vai ser aproveitado. Então, o Palácio já foi retirado dos treinamentos e o Corinthians aguarda, né, essa concretização do negócio com o Austin FC. E sobre o Carlos Vinícius, eu não falei no vídeo anterior, que é um centroavante, todo mundo sabe, brasileiro, né, que estava lá no Fulham, que está sem contrato e que pode ser reforço do Corinthians, ainda pode ser reforço do Corinthians, isso ainda está em tratativas, por quê? Porque ele não tem números tão significativos mais recentes. Então, o departamento de scout, análise, né, do Fabinho Soldado, lá, e de todo mundo que acompanha todo o processo de uma contratação, eles estão minuciosamente estudando o caso do Carlos Vinícius. Se é um jogador que pode se encaixar dentro da necessidade que o clube tem. Ele é centroavante, ele não é um cara de área fixo lá, ele tem mobilidade, mas ele é um camisa 9. Hoje o Corinthians tem o Héctor Hernandes e o Yuri Alberto. O Héctor, a gente sabe que não correspondeu tanto assim, e o Yuri tá machucado, mas vai voltar e pode ser vendido. Então seria uma alternativa ali, a prioridade é lado de campo, mas talvez não seria tão estranho você ir atrás de um 9, justamente porque quando você não tem o Yuri, você não tem uma reposição, né? O Héctor não corresponde, o Pedro Raul, inclusive, foi para o Ceará exatamente por isso, porque não era o cara que dava conta do recado. Aí você tem um cara de uma rodagem interessante na Europa, por algumas boas equipes, né? Mônaco, Benfica, aí tudo bem, tem o Rio Ave de Portugal, tudo mais, o Galatasaray mais recentemente, o Fulham na Inglaterra, mas ele tá num jejum aí de mais de um ano sem marcar. Ele na última temporada, inclusive, poucas vezes entrou, acho que tem 5 participações aí, não fez nem gol, nem assistência. O último gol dele foi no dia 17 de março do ano passado. Então, assim, ele tem um jejum de mais de um ano e é isso que está sendo analisado nesse momento. Ele já reduziu a pedida salarial, ele ganhava muito no Fulham, muito assim, papo de 3, 4 milhões mês. Ele reduziu bem para tentar, né, se enquadrar, né, nos moldes do teto que o Corinthians tem para os seus principais jogadores. Mesmo assim, é um salário alto para você apostar num jogador que não está com um desempenho recente tão bom. Então, é isso que está sendo avaliado nesse momento. Eu acho que é um jogador interessante e até pelo nível de futebol que ele já demonstrou, fazendo gols, inclusive, acho que pode retomar, tem idade para isso. 30 anos jogando no futebol brasileiro, pode ser que ele resgate esse futebol que ele já demonstrou. Mesmo em... são equipes medianas, né? A gente não está falando da primeira prateleira da Europa, mas a gente está falando de equipes que competem contra essas grandes equipes. Então o nível acaba sendo interessante. E ele se mostrou, especialmente no Benfica, onde ele fez muitos gols. Depois teve um começo bom no Fulham ali, depois aí acabou sendo emprestado para o Galatasaray, voltou e aí não conseguiu jogar tanto assim, mas é um cara que já mostrou futebol, já mostrou capacidade técnica, já mostrou bons enfrentamentos, e aí a gente está falando de um nível interessante, né? Está falando de um Corinthians que tem um setor ofensivo muito bom, muito importante. Eu acho ainda que seria uma boa, dependendo do custo-benefício, claro, para você tentar entender se ele se encaixa. E é isso que Fabinho Soldado e sua equipe estão avaliando nesse momento. Vocês apoiam a contratação? E sobre os outros assuntos que eu citei aqui, Malcom, Diego Palacios e todo o resto, comenta aqui
Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. Bom, de primeira a gente estava aqui batendo um papo com a galera do chat, mas vamos falar de Campeonato Brasileiro? Vocês estão com saudades do Campeonato Brasileiro? Ou está todo mundo tão envolvido com o Mundial que só consegue chegar ao Mundial pela frente? Mas o Mundial agora está acabando, né? Domingo a gente vai saber quem é o campeão. E o Campeonato Brasileiro volta, gente. Eu confesso que eu estou com saudade dos nossos gramados ruins, não. Da nossa arbitragem, também não muito condicionada pelas atitudes de todo mundo em campo. Mas eu estou com saudades. E o Coringão volta a campo no domingo, não é, Lívia? Contra o Bragantino, joga em casa. E tem aí algumas questões para resolver, todo mundo trabalhando nessa intertemporada. E aí vai ser legal a gente ver, ó, vocês queriam tempo para treinar? Queriam? Então tomaram um tempo para treinar, vamos ver como é que essa galera volta. E Breno Bidon está trabalhando bastante no Corinthians, né? Tá ali fazendo uma musculação, crossfit para dar uma sustância, não é isso? No shape? Para dar uma crescida no shape? Não, Lu, assim, essa intertemporada vai ser, assim, pelo menos esse é o mantra, né? Dentro do Corinthians, dentro do CT Joaquim Grava, é o mantra. Então, nesse momento, assim, foco total, recuperar jogadores, limar qualquer tipo de problema do departamento médico. Então, assim, esse é um momento muito delicado para o Dorival Júnior, que vai ter que mostrar agora, com a recuperação desses atletas, o retorno desses jogadores, né, mostrar que está podendo, assim, tá podendo em termos técnicos, né, porque até então o time não vinha jogando tão bem. Enquanto isso, a gente tem outros atletas em recuperação, né, o caso do Yuri Alberto, que, né, vem aí de um problema físico bem sério, né, uma lesão na coluna. E Breno Bidon, que teve até uns altos e baixos físicos, treinou junto com o Yuri Alberto nas férias. Os dois viajaram, foram para Disney, tiveram aí dias de descanso bem movimentados nas redes sociais, mas sem abandonar o treino, né, o acompanhamento físico. E tirando, obviamente, essa parte do Yuri, que era uma parte mais delicada, de fisioterapia, um trabalho para recuperação, o Breno segue muito focado em ganhar massa muscular. Eu conversei, inclusive, com o fisiologista Gustavo Jorge, que é o fisiologista particular do Yuri e do Breno Bidon, e também cuida do Gustavo Henrique, né, o zagueiro, cuida dos 3 jogadores à parte, né, do elenco, né, do trabalho que eles fazem dentro do CT. E ele falou do comprometimento do Breno Bidon com esse ganho de massa, com essa, assim, a disciplina do Bidon surpreende muito, porque o menino é franzino, ele citou isso. Então, assim, é o biotipo, é uma questão muscular, é dele, ele vai continuar sendo magro e vai precisar sempre trabalhar mais para ganhar massa. Só que ele já ganhou 5 quilos de massa. Tudo por conta do trabalho extra-campo, o trabalho fora do CT Joaquim Grava, aliado com toda a questão nutricional que é feito dentro do CT. Todo esse trabalho aliado fez com que o Breno Bidon, do ano passado para cá, né, do fim da Copinha para esse ano, então aí 1 ano e meio mais ou menos de trabalho, ganhasse 5 quilos de massa muscular. E isso é muito para um jogador, é muito. Para todo mundo, né? Nossa. Mas ainda mais para um atleta que gasta muitas calorias por jogo, né? E assim, o Breno Bidon tem uma movimentação muito grande dentro de campo. É sempre um dos atletas que mais corre no gramado. Então, isso também ajuda ele a perder massa, né? Só que ele ganhou muito, então é muito Deve ser cada almoço, cada jantar, gente, um prato desse tamanho. Não, ele deve estar comendo muito. Com suco ou sem suco? Sem suco, né? Pra dentro, para conseguir. Sem suco, né? Porque ali é total trabalho de suplementação, trabalho de recuperação física e de pegar peso mesmo, força, né? opa. Trabalho de musculação muito forte. Então, assim, realmente, esse trabalho do Gustavo Jorge, que é um fisiologista já muito conhecido no mercado, surpreende, porque parece que todo jogador que ele pega ali é um boost que dá no atleta. E o caso do Yuri Alberto também é esse, porque a recuperação que a gente esperava, que ia demorar mais para ele voltar ao gramado e aos treinos com bola, também vai ser antecipado. Então, tá aí. Eu acho que é uma dica, né, para os jogadores. Como chama o profissional? Será que Gustavo Jorge. Gustavo já faz uns fila pra gente contratar o cara é bom, viu? Pra botar o tempo em dia? Seria Mas bom. eu acho que esse é o grande segredo de performance hoje, né? Não dá para ficar só preso ao trabalho do CT. Você precisa ter alguma coisa fora, né?
E agora, Lívia, você que acompanha tudo do Corinthians, pensando em mercado da bola, né? Como é que tá? Ela já olhou assim. Aí a gente olha pro bolso nessa hora, né? O bolso não tá muito cheio do Corinthians, não tá. O nome que foi falado foi Carlos Augusto, né? Um atacante saindo aí do futebol inglês. Será que pode pintar no Coringão? Será que pode chegar alguém? O Carlos Vinícius, Carlos né? Vinícius, perdão. Carlos Vinícius, isso. É um jogador que já tem 30 anos, né? Não é nenhum jovem. E a pedida talvez seja aí o grande problema, porque não é uma questão da compra, né? O valor que o Corinthians vai ter que despender de uma vez só, mas é o salário. Salário acima de 1 milhão, né? Ele tinha, inclusive, feito né? Foi oferecido com um valor de quase 2 milhões de salário. A pedida foi diminuída, né? Depois das primeiras tratativas, das conversas. Mas eu até debati sobre isso na sexta-feira na live com o Vitor Guedes e o Samir Carvalho. A gente teve esse debate sobre a questão do Corinthians trazer jogadores com mais de 30 anos ou nessa faixa etária aí, né? Que é hoje um dos problemas que eu vejo para esse elenco, né? Que é um elenco bom, tem jogadores de qualidade, mas muitos ali nessa faixa de idade que já começa a apresentar uma questão física abaixo, né? E assim, são jogadores que precisam muitas vezes ser poupados, joga uma partida, é poupado em outra. E isso vem acontecendo muito com o Corinthians exatamente para evitar as lesões, né? Fazer um controle de carga desses atletas. E a gente está falando de um atacante que não faz gols há mais de um ano, né? Que teve aí um período de inatividade, ficou sem clube. Então, assim, é um momento também delicado do jogador chegar e querer ganhar R$1 milhão. Me parece muito uma situação que a gente acabou de ver, que foi a situação do Igor Coronado, né? Que um jogador que até com alguma grife, né? Um jogador que passou por grandes equipes fora do país, jogou, né? Foi estrela no futebol saudita, veio com um salário de R$2 milhões, não conseguiu performar no Brasil pela intensidade, obviamente, do calendário e também pela exigência física. Esse me parece pelo menos um aspecto que vai pesar agora para a diretoria que iniciou essas conversas por ter tido esse oferecimento do atleta. Não foi o Corinthians que foi atrás do Carlos Vinícius, mas ele foi oferecido. Então, o que pode acontecer é, nessa negociação, se isso caminhar, se isso de fato se concretizar, uma pedida menor, né? Vai ter que encontrar um meio termo aí para que ele seja de fato viável para os cofres do Corinthians, né? Ou talvez um contrato de produtividade, alguma coisa nesse sentido. Olivoca, aproveitando aqui, a Lívia aqui de Corinthians, a gente tem que esgotar todos os assuntos. Tem uma pergunta aqui no chat, o JC Campos, sobre o Depay. Se o Depay vai embora, se não vai. Como é que ficou essa situação? O Corinthians chegou a pagar uma parte do que devia ao jogador, né? O Corinthians devia premiação pelo Campeonato Paulista e também direitos de imagem. Pagou os direitos de imagem, foi isso? Então ainda tem um restante sendo negociado. E aí falava-se, né, que corria o risco dele não se reapresentar com o grupo por conta dessa dívida. Isso já foi solucionado com o jogador? Já foi solucionado, voltou normalmente, se reapresentou. E nos bastidores, a conversa ela segue sendo a mesma de sempre em relação ao Memphis, né? Que é um jogador muito comprometido, muito disciplinado, não tem má vontade nos treinos, né? Então, aquela preocupação até que existia de alguns torcedores dele voltar, tendo, né, premiações atrasadas e alguns problemas aí de pagamento mesmo, né? Porque a gente sabe que direitos de imagem hoje, eles são parte do salário, né? É uma forma de você diluir a questão do CLT, né? E não ter que pagar um salário 2 vezes para o atleta, né? Então, aí uma parte vai pelas leis trabalhistas e a outra parte via direitos de imagem, que não deixa de ser salário, né? O grande pulo do gato agora é essa questão da premiação do Paulista, que é uma premiação, né? Quem fez o contrato que teria que ter visto isso antecipadamente, uma premiação de R$5 milhões, é bastante dinheiro, ainda mais para os cofres do Corinthians, né? Então, assim, isso daí está sendo... E é a premiação toda do time, praticamente, A premiação toda do time. Complicado. Exatamente. Então, 4,7
milhões, se eu não me engano, que é exatamente o que está no contrato dele. Então, assim, é bastante dinheiro, é uma questão que ainda está sendo negociada, né, como isso vai ser diluído nos próximos meses, mas não existe nenhum movimento do Corinthians de perder esse jogador, não existe isso. O Corinthians quer manter o Memphis até o fim do contrato. Esclarecido. Do Corinthians para o Peixe, hein? Porque tem olho no mercado. O Peixe está de olho no mercado. Brian Rodrigues é o nome da vez no Santos, um ponta uruguaio do América do México, e agora é alvo do Peixe para a próxima temporada. O clube mexicano tem outras ofertas ainda por ele e vai avaliar o melhor negócio aí sob o ponto de vista financeiro. Essa notícia que foi trazida ao All Sport pelo André Hernan. Então, só para a gente registrar aí como é que o Peixe está se movimentando também. Chegou o Willian Arão, né? Chegou o Igor Vinícius também, além da renovação do Neymar. E a gente vai ver como é que vai ser esse segundo semestre do Peixe. Mas para encerrar o de primeira de hoje, ó, Leila Pereira é o assunto, informação aqui do PVC, o Igor pode complementar também. Está de volta ao Brasil depois do Mundial do Palmeiras. E aí, PVC, ela vai ser peça-chave na montagem da Liga dos Clubes? Que história que é essa? Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações se você não perde nenhuma notícia do Timão. Corinthians no mercado da bola, em busca de contratações, Carlos Vinícius quer muito jogar no Corinthians e abaixou a pedida para jogar no Timão. O jogador aceita ganhar menos de 1 milhão para jogar no todo-poderoso Corinthians. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!